Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu estarei explicando sobre estrutura geológica, principalmente, no caso, a estrutura geológica do Brasil. Então vamos lá, preste atenção, acompanhe comigo e aprenda mais um conteúdo de geografia que irá te ajudar aí, no seu aprendizado, na sua formação. Bem, estudar estruturas geológicas, é estar estudando aí a crosta terrestre. No caso dessa videoaula, nós vamos falar aí da crosta continental. E aí existem três tipos básicos aí, que se dividem as estruturas geológicas. Então, quais são esses três tipos? Os dobramentos modernos. Nesse caso, inclusive destacar aqui que o Brasil não possui esse tipo de estrutura geológica. Aí, outro tipo, os maciços antigos e as bacias sedimentares. O Brasil possui esses outros dois. Então, o território brasileiro tem aí estrutura geológica de maciços antigos e bacias sedimentares, mas não possui, no caso aí, dobramentos modernos. E o nome dobramentos modernos é porque no tempo geológico ele é recente, por isso o nome, moderno. Então, na escala de tempo geológico, foi aí movimentos do interior da Terra, aí movimentos tectônicos por conta de placas, as placas tectônicas, e aí houve, esse movimento de formar, áreas montanhosas. Agora, vocês estão vendo aqui um mapa do mundo sobre, esses três tipos, então, de estruturas geológicas de terras emersas. Nós estamos vendo aí nos continentes. Então, aqui no caso, por conta desse mapa ser bem reduzida a escala, porque está mostrando o mundo inteiro, no tamanho aí da sua tela que você está vendo, não vai mostrar muitos detalhes. Então, houve uma generalização. Mas, mesmo assim, com essas generalizações, dá para a gente perceber aí as áreas de maciço antigo. Então, são as áreas mais antigas aí, de rochas mais antigas da Terra. Também chamado aí de escudos cristalinos, que houve aí a formação do cristal na rocha, ali houve tempo, tudo. Depois tem ali as áreas, de formação aí sedimentar, então rochas sedimentares predominando, as bacias sedimentares. E as áreas, que foi ali, principalmente a área de encontro de placas tectônicas, que formou, os dobramentos modernos. E aí você vê que tem a linha correspondente, principalmente as cadeias montanhosas, também é o caso aí das cordilheiras, você vê ali o nome demarcado. Então esse mapa está mostrando esses três tipos de estruturas geológicas no mundo. Agora vamos falar especificamente, então, dos dobramentos modernos, também chamados aí, em alguns casos de dobramentos terciários, por conta do período geológico, Então pensando aí nessa escala de tempo geológico. Então, os dobramentos modernos, eles são parte aí da crosta terrestre de formação recente, na escala de tempo geológico. Então, eles ocorrem, em áreas de contato entre placas, zonas aí chamadas de zonas convergentes, porque o caso de uma placa está encontrando a outra, convergindo. Então, por conta disso. E aí, como uma placa encontrando com a outra exerce uma pressão, aquilo, ao longo aí do tempo vai exercendo, essa pressão vai acabar dobrando. Então forma aí, essas dobras e vai dar origem aí a um processo chamado orogenético, Então esse processo orogenético, que significa, que vem lá da orogênese, é a formação de montanhas. É isso, A palavra lá, o grego, o radical oros, no caso aí significa montanha, Então é esse exemplo, dando origem então às cordilheiras que temos aí na Terra, as cordilheiras relacionadas aos dobramentos modernos. Esse processo, então, ele ocorre em certas áreas, que é áreas de contato de placa. Então, por exemplo, no caso aqui da América do Sul, o Brasil ele está na placa sul-americana, mas ele não está nos limites da placa, ele está aí, mais para o interior. Então, o Brasil não tem esse caso desses dobramentos modernos, E aí, a gente vai aprender aqui uma classificaçãozinha,
sobre, né, termos, no caso aí, termos das dobras, do relevo dobrado ali. Então a gente vai falar sobre isso. Veja só esse caso. Então tá aqui, né, ali como se fosse a base, né, a base ali da crosta, sem ter a pressão. E aí veio a pressão e tá mostrando aí as setas, né? Então convergindo, né? Uma indo de encontro com a outra. E aí fez essas dobras. E aí nas dobras, né? Esse relevo dobrado ali, colocaram o nome ali, né? Colocou o nome. Então tem a parte da dobra que é chamada anticlinal e a outra parte sinclinal, né? E aí talvez, né, para você fica aí uma dúvida, como que eu vou saber o que é anticlinal, o que vai ser sinclinal? Pensa aí, né, do jeito mais fácil, né? No caso da anticlinal aí, ó, forma, né, no caso ali uma convexidade em relação ao solo, né? Então ela formou ali uma saliência em relação ao solo, ali o que era o original, e como se fosse um A, ficou como se fosse um A. Já a sinclinal, né, ficou como se fosse um U, né? Ficou ali. E aí, no caso, esse tipo de dobra, né, com o tempo, ele pode também, né, sofrer o processo de erosão. A gente vai ter casos assim, né? Então, nem sempre a anticlinal vai ficar sempre destacada no relevo, né? E a sinclinal vai ficar sempre afundado, né? Não, nem sempre, porque pode ter um processo aí de erosão e acabar diferenciando, né, esses exemplos. Uma coisa importante a saber da crosta terrestre é que a crosta ela não é, né, a espessura dela toda igual, né, em volta da Terra. Por que eu estou dizendo isso? Em áreas, né, de cordilheira, de montanha, percebe-se que a crosta ela tem uma espessura mais grossa. Em compensação, nas áreas oceânicas, a espessura dela é mais fina. E isso se deve a esse princípio, né, que eu vou falar agora, né, que é chamada aí de isostasia ou equilíbrio isostático. Então, as placas tectônicas, né, ao escorregarem aí sobre o manto, né, e no caso aí eu falo escorregar, mas relembrando, né, que o manto, ele em si, né, o manto, ele é sólido, mas, né, por conta aí da questão da profundidade e a pressão e temperatura, tem uma camada dele, né, uma parte ali que tem um comportamento ao longo da escala geológica, um comportamento como se fosse aí, né, um comportamento mecânico de um fluido. Então a parte superior dele ali, que vai ser lá a tal da astenosfera. E ali, né, então no caso ali, né, a crosta sobre o manto, e aí tendo o manto superior um pedaço e tendo a astenosfera, acaba tendo esse deslizamento aí, né, o deslizamento das placas. E a crosta, mais essa parte do manto superior, como aquela outra parte está se comportando, né, como se fosse um fluido, acaba tendo então um equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio isostático. Então, o que vai ser esse equilíbrio em si? Que a espessura da crosta não será a mesma. Então, altera aí as mudanças, né, do tamanho do que a gente chama aí de litosfera, que a litosfera é a crosta mais, né, a parte ali do manto superior. Então ela vai ter espessuras diferentes. Então, em regiões montanhosas, no caso dos dobramentos modernos, é como a gente pensar aí, né, se a montanha tivesse uma raiz, vamos pensar assim, uma raiz lá, né, afundada, que a gente não vai perceber, você não percebe visualmente, mas que está afundado aí, né, no caso na litosfera, afundado, pegando, né, ela está mais grossa aí, chegando até, né, no caso a astenosfera, então ali com um tamanho maior, em áreas montanhosas, é isso, então é proporcional, essa direção de mergulho, né, das rochas que vai ter, né, chegando lá até o manto. Indo para nesse caso. Então essa isostasia é esse estado de equilíbrio. No caso aí que os blocos, né, os blocos da crosta acabam, né, flutuando, como se fosse aí flutuando sobre a camada de manto, onde está, né, aí no trecho da astenosfera, como eu falei, vai ter aí a espessura diferenciada. Essa teoria do equilíbrio isostático ela foi desenvolvida aí ao longo da história da geologia, né,
por pesquisadores aí, no caso, né, o George Eyre e o John Pratt, né, desenvolveram lá no século XIX. E essa teoria, então, como eu falei, onde há grandes montanhas, né, vai ter um mergulho maior, então, em direção, né, no caso ali, o manto vai ser mais profundo. E onde a superfície está mais baixa, né, a profundidade da crosta vai ser menor. É isso que você tem que entender. Pense aí, né, um exemplo seria aí, o caso de um iceberg. Quando você pensa lá um iceberg, tem a parte dele que está imersa, né, flutuando lá no mar, que você está vendo, mas tem uma grande parte, né, no caso aí submersa. Olha só esse caso, né, dessa imagem, então mostrando esse exemplo aí do equilíbrio isostático, né, do equilíbrio isostático aí da isostasia. E aí você vê a crosta continental, onde está a montanha ali, ela está tendo um tamanho, né, uma espessura mais grossa. Inclusive o manto também está afundando mais na astenosfera. Já em compensação, onde é mais fino, que nem no caso da crosta oceânica, já logo encontra o manto superior, né? Então você vê aí essa divisão. Então lembrando ali que o que forma, né, o que forma a litosfera é o manto, a parte do manto superior, com a crosta, então, a parte do manto superior. Agora depois, né, então da litosfera, aí viria a astenosfera e aí para baixo, né, a mesosfera. Seria essa divisão. Então aí tá mostrando ali esse princípio do equilíbrio isostático. Sobre isso, né, você lembra lá da videoaula anterior aí que vai estar aparecendo o link para você, né, aí na tela, que foi aquela videoaula sobre estrutura interna da Terra. E nessa videoaula eu mostrei esse esquema. E aí o que eu quero falar, por que eu estou mostrando de novo? Olha onde está a montanha, como que no desenho do esquema, né, tem um mergulho ali por baixo, né, uma espessura mais grossa no caso da crosta continental, e no caso do outro modelo ali de divisão geodinâmica, a astenosfera, ela deixa redondinho, né, um pouco aí para baixo, envergado ali, né, mostrando então como se fosse um mergulho, né, da camada ali de rochas que sustenta a cordilheira nesse exemplo. Agora, né, vou falar especificamente dos maciços antigos, ou também chamado aí, né, de escudo cristalino. Nesse caso aí, né, como o nome está dizendo, em relação ao outro, né, são rochas aí de origem bem antiga, né? Se no caso os dobramentos modernos são origens recentes, né, no caso aí as dobras, dobramentos modernos, nesse caso, né, áreas mais estáveis da superfície da Terra aí, áreas estáveis bem antigas, né? Então eles também chamam, né, então esses locais, né, de escudo cristalino. Datam então de antes do Cambriano, do período geológico Cambriano, por isso então a gente fala de são, né, rochas aí do pré-Cambriano que vai ter nessa estrutura. E ainda, né, dependendo do caso, tem aí rochas desde a época do Arqueozoico, que aí tá lá, né, o Arqueozoico é o antigo, né, vida antiga, tá bem lá atrás. E tem também depois, né, rochas também do Proterozoico, que é um período sequente, mas todos esses dois antes do Cambriano, lembrando, né, que por isso que é chamado pré-Cambriano. O Cambriano foi aquele período da história geológica que teve aí, né, uma quantidade maior aí de fósseis encontrados, né, nas camadas aí de sedimentos. Então a explosão de vida do Cambriano. Isso há cerca de 500 milhões de anos atrás. Mas então no caso desses locais de maciço antigo, vai encontrar rocha aí de 3 bilhões de anos, né? 2 bilhões e meio, de 4 bilhões de anos, são os locais mais antigos. No caso, vai encontrar rochas, né, magmáticas e também metamórficas. O caso dos maciços que formaram aí na era proterozoica, né, que é uma era depois então da arqueozoica, encontra-se minerais metálicos, né, por exemplo, aí de ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio, né, estanho. E no Brasil, esses terrenos proterozoicos, eles somam aí uma quantidade aproximada aí de 4% do território. Não é tanto, mas essas são as áreas, né, de exploração minerais
né, principais áreas de exploração minerais no Brasil, de minerais metálicos. E no caso, né, os maciços antigos em si, né, no território brasileiro, eles correspondem aí a 36% do território. Então, a maior parte do território brasileiro vai ser de bacias sedimentares, mas aí, né, cerca de 36% são maciços antigos. E aí, desse grupo, né, que eu falei, 4% tem aí, né, bastante minerais metálicos, são áreas de minerais metálicos, e 32% são áreas mais antigas, do Arqueozoico. Essa tabela aqui é a tabela de eras geológicas, né, que você está vendo aí. Então, só para relembrar aí, né, teve a videoaula do tempo geológico, né, que você vai ver aí também o link aparecendo. E nesse caso, né, lembrando aí dos períodos geológicos em si, essa era está mostrando aí o recente aqui no topo, né, e a parte inferior que está cortada, né, mas está aparecendo aqui, ó, seria então o início aí, né, da Terra. As palavras aqui, né, estão com português de Portugal, por isso, né, que a fonte aí da figura foi de um site de Portugal. Aí por isso você vê alguns nomes diferentes do que você talvez esteja acostumado, como câmbrico, né, é o cambriano, ordovícico é o ordoviciano, silúrio, siluriano, devoniano, carbonífero, né, então esse caso. Mas olha só, quando eu falei, né, do caso dos maciços antigos, falei que foram formados ali, né? Tem muitos casos de rochas do período arqueozoico. O arqueozoico é esse arcaico, que tá ali, ó, de 4 milhões, né? Milhões ali, no caso, né? 4 mil milhões é 4 bilhões de anos atrás. Então a Terra lá teve 4,6 bilhões de anos. Então, 4 bilhões de anos atrás até 2,5 bilhões de anos foi o período aí do Arqueano. Aí depois vem, né, o Proterozoico, vai ser aí um início de uma vida, mas uma vida aí, né, é muito difícil de encontrar provas, evidências dela por conta, né, dela ser muito pequena, né, no caso ali, né, ser uma vida bem escondida, por isso o nome Criptozoico, né, escondido ali. Aí depois sim vai vir, né, um período que encontra bastante fósseis, né, que é o Cambriano. Então, tudo que está aqui, né, chamado aí de Criptozoico, todo esse período que é antes do Câmbrico aqui na imagem, né, Cambriano, é o pré-Cambriano. Apesar de nessa figura, você vê aí, né, nessa figura que é um pedacinho só da barrinha, né, a barrinha inteira, você fala, nossa, é um pedacinho só. Só que quando você olha na escala de tempo, é o maior período da história da Terra. Porque olha lá, foi de 4,6 bilhões a 570 milhões de anos atrás. Então você pode colocar aí, né, basicamente 4 bilhões de anos esse período. Então esse período aí, a maior parte da história do planeta é esse. E aí depois, né, no caso aí da explosão da vida do Cambriano, é recente na história geológica do planeta. Então você percebe isso, que é bem recente. Então olhando aí esses períodos. Então, como eu falei, né, no caso do maciço antigo, foi formado, né, nesse período aí. Agora, o caso dos dobramentos modernos, você tem, né, os dobramentos modernos formados aí na época lá do Cretáceo, né? No final aí do Mesozoico, ó. Você está aí chegando aí, por exemplo, numa faixa lá de uns 70 milhões de anos atrás, né? Então é bem recente, por isso é chamado de dobramentos modernos. A idade ali, né, dos dinossauros, ó. Você está vendo ali, né, a parte desse período aí que foi a formação dos dobramentos modernos. E no caso a gente vai falar a seguir das bacias sedimentares. As bacias sedimentares no Brasil, elas foram formadas aí no Paleozoico, período aí da vida antiga, né? Você tem aí o Paleozoico e também, né, no período ali do Mesozoico, né? Você tem aí a formação dessas áreas de bacias sedimentares. Ainda, né, falando no caso dos maciços antigos, tem caso também que ocorre nesses maciços antigos um movimento aí chamado, né, de epirogênese, que é um movimento vertical que ocorre aí de forma lenta, né, que vai levantar aí grandes blocos de terra, né, acaba levantando aí, que eu falo de terra no sentido de rochas, né, grandes blocos aí de rochas da superfície da Terra,
e também, né, aprofundando partes, então por conta aí de falhamentos. Então epirogênese, né, significa aí gênese, a formação, né, e o epiro ali, né, é continentes. É um movimento lento de grandes áreas da crosta, né, que é afastada aí, agora diferente dos dobramentos. Os dobramentos é na área de contato de placa, agora já não, no interior, né, afastado de contato de placa, aí em áreas mais sólidas, mais estáveis, acaba tendo um movimento lento por conta de pressões internas, né, e fraturas também, né, por conta de falhas, e aí os blocos rochosos acabam sorguendo, parte então ergue, outra parte tem rebaixamento, né, também. Então pode ser esses exemplos, né? Esse é o movimento epirogenético. Olha só esse caso, né, dessa imagem que vocês estão vendo, né, é um caso de exemplo de movimento epirogênese. Ali, né, a parte que abaixou, a parte que formou um vale, é chamada aí de graben, né? Um vale aí, no caso, uma fossa tectônica, então graben é uma fossa tectônica, mas essa fossa aí, né, em área de continente. E a área elevada, o pilar ali, né, como se fosse um pilar, é chamada aí de horst. O caso, né, do continente americano e aqui, né, no Brasil, aconteceu esses movimentos. Então, olha só, na América do Sul, há cerca de 70 milhões de anos atrás, então no período lá do Cenozoico, ou também chamado de Terciário, né, ao mesmo tempo em que estava ocorrendo o dobramento na zona de contato, então na parte oeste lá, né, o contato da placa sul-americana com a placa Nazca, né, estava formando aquela orogênese. Então, naquela parte, formou a Cordilheira dos Andes. Só que em várias partes do território brasileiro estava tendo movimento epirogenético por conta de falhas. Então, estava tendo esse movimento de abaixar em alguns lugares, né, erguer outros. E aí teve essa formação. E também, né, no território brasileiro tem marcas, também temos marcas de dobramentos antigos, que eu vou também explicar, né, no caso aí, né, de dobramentos bem mais antigos que esses de 70 milhões de anos atrás, que foi aí do oeste da América do Sul, formando os Andes, mas vamos falar assim, de cerca de 500 milhões de anos atrás, 600 milhões de anos atrás, um outro ciclo lá, né, chamado aí ciclo brasiliano, que aí sim teve movimentos, né, de dobramentos antigos no Brasil. Mas, veja só, caso aí, né, dos grabens, né, como eu falei, o graben é a depressão, né, então o fundo vale, e o caso do horst é a área mais elevada. E esse exemplo no Brasil, né, é o caso aí da região do chamado aí Vale do Rio Paraíba, né, do Rio Paraíba do Sul, e fica, né, mostrando ali, né, no local no estado de São Paulo, pega no estado de São Paulo um trecho e também segue, né, para o estado do Rio de Janeiro. Então fica lá, né, separando ali a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, inclusive, né, a Serra do Mar, ela vai dar continuidade, aí chegando próximo ali do Rio, vai chamar a Serra da Bocaina. Então a Serra do Mar e da Bocaina, elas seriam como se fosse então um horst, o Vale do Ribeira, o Graben, né, e o outro horst, a Serra da Mantiqueira. Então você acaba tendo, né, esse exemplo aí, né, de movimento epirogenético, né, mostrando aí que aconteceu no caso aí, né, no território brasileiro. Olha só, o que eu estava falando então sobre esse movimento epirogenético, então, que é o horst, ó, marcado aí o horst da Serra do Mar e o horst da Serra da Mantiqueira. E o Vale do Paraíba é o Graben. Então aí está mostrando essa região que fica, essa região fica ligando, né, ali, ó, entre São Paulo, capital, e o Rio de Janeiro, né, a cidade também capital do Rio de Janeiro. Então está pegando essa parte. Cidades que estão no Vale do Paraíba ali, né, a cidade mais importante em termos de população, né, acaba sendo ali São José dos Campos. Então São José dos Campos está no Graben. E um outro exemplo de quem está no horst, né, é o caso de Campos do Jordão. Campos do Jordão é a cidade que está no horst. Agora, então, falando, né, das bacias sedimentares. Então, bacias sedimentares são áreas de deposição de sedimentos. Então, as bacias sedimentares, elas começaram a se formar, então, como eu falei lá nos períodos geológicos, né, no Paleozoico. Paleozoico, lembrando aí que é o vida antiga,
mas já é o período, né? O período ali do Cambriano já passou, né? Então antes era o pré-cambriano, agora já sim, né? O primeiro período ali do Cambriano é o Paleozoico, Vida Antiga. E aí como foi formando essas bacias, né? Através aí de sedimentos, desgastes de rochas, restos aí de organismos vegetais, animais, camadas também, né, de lava vulcânica solidificada, porque teve a intrusão aí, no caso da bacia sedimentar do Paraná, houve a intrusão de magma, não formando necessariamente, né, no caso, um cone vulcânico, não precisa ser necessariamente nesse tipo, pode ter entrada, né, pode ter aí derramamentos de lavas no interior das camadas, e foi isso que aconteceu, né. Então, no caso aí das bacias sedimentares, né, no caso da bacia sedimentar do Paraná também, teve períodos aí do passado da Terra que teve, né, avanço aí no caso, né, do mar, chamado aí esse período de transgressões marítimas, assim como houve momentos que recuou, regressões marítimas, marinhas, né, regressões marinhas e transgressões marinhas, é esse nome. E aí, nesse caso, houve deposição de sedimentos, né? Então, períodos também aí de, por exemplo, né, aqui na bacia sedimentar do Paraná, foi ali como se fosse um mar raso, né? Um mar raso aí que eu falo, um mar de pouca profundidade, coisa aí de 2 metros de profundidade, alguns lugares, 1,5 metro, né? Então, por conta disso, aí um ambiente de sedimentação. Então, as bacias sedimentares, né, pode ser formada tanto por sedimentos de origem continental ou marinha. E nesses locais, esses ambientes, né, você encontra aí, né, é mais propício a formar, o caso, os fósseis, né? Porque ali o jeito que vai formar a rocha vai ser rocha sedimentar. E é justamente nas rochas sedimentares que tem, né, o caso que encontra os fósseis. Nessas estruturas também de bacia sedimentar é onde vai encontrar, por conta, né, que eu falei dos fósseis, também combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, no caso aí, minerais energéticos como o petróleo, gás natural e o carvão mineral. No Brasil, então, né, a maior parte aí do território acaba sendo, né, da estrutura geológica aí de bacia sedimentar. Então vamos falar em si da estrutura geológica do Brasil agora em geral, já que a gente falou um tanto aí, né, do que é cada um dos 3 tipos de estrutura geológica. Falamos aí dos dobramentos modernos, falamos dos maciços antigos e das bacias sedimentares. Então vamos ver aqui no Brasil. Então a estrutura geológica do Brasil, né, compõe-se aí de escudos, né, chamado aí maciços antigos, né, os escudos cristalinos e bacias sedimentares, esses 2 tipos. E não tem dobramentos modernos. Então você tem que saber disso, ter bem claro. Não tem, o Brasil não possui dobramentos modernos, mas o Brasil possui dobramentos antigos. E aí os dobramentos antigos entram em que classificação? Como maciços antigos. É isso, né? Na porção sul, então, né, do Brasil, porção meridional, então a palavra meridional é sul, né? A palavra, então, na porção sul do Brasil, você tem ali, né, o caso tem então a bacia do Paraná, a bacia sedimentar do Paraná. E essa bacia sedimentar do Paraná é formada então por sedimentos, aí, né, rochas sedimentares. Tem o caso do arenito. Só que houve também, né, no período aí da era geológica do Mesozoico, intrusão de magma ali nas camadas de arenito e acabou solidificando, formando ali, né, também rochas basálticas. Então tem esses exemplos. E aí a decomposição das rochas basálticas na bacia sedimentar do Paraná deu origem a um tipo de solo específico ali, nessa região, que é o chamado aí solo, né, terra roxa, né, que é um terra roxa aí por conta da palavra italiana, né, que seria vermelho, é um solo vermelho, é o latossolo vermelho escuro aí, né, o solo vermelho. E esse solo, ele é de boa fertilidade, ele é rico aí em nutrientes que a planta precisa, principalmente o ferro, por conta aí, né, dos materiais que trouxeram, né, que foi a origem lá do basalto do interior da Terra. O território brasileiro em si, ele está, né, distante aí
das áreas de instabilidade tectônica, que são os limites das placas. Então, por quê? Você pega o limite da placa sul-americana, que é onde nós estamos, então, o limite oeste é justamente onde fica a Cordilheira dos Andes, então vai ser no território ali dos países do Chile, né, no caso Peru, também vai ter parte, né, da Bolívia, da Colômbia, Venezuela, o Equador. Já, né, esse é o limite oeste. O outro limite, o limite leste, ele é o limite da dorsal, né, dorsal mesoatlântica. Então, uma cadeia no meio do oceano, né, Atlântico, uma cadeia aí submersa de montanha. Então, aquele é o limite da placa, né, se pensar o limite leste, e o outro que eu falei, o limite oeste da placa sul-americana. Por conta dessa posição do Brasil, né, então no contexto geológico atual, nós não temos aí, né, o território nosso é estável, não temos vulcanismo, área de vulcanismo ativo. Só que a atividade vulcânica já teve, né, no Brasil e já foi mais frequente, então, em outras eras geológicas, né? Aqui esse mapa, né, está mostrando, então, os tipos de estruturas geológicas do Brasil. Então, olha só, apesar do mapa estar aí, né, com 3 classes, né, você está vendo aí 3 classes com 3 cores diferentes, veja que ele faz uma chavezinha, mostrando ali o que é o embasamento cristalino. Então, pensa primeiramente como esses dois, embasamento cristalino, que é os maciços antigos, e bacias sedimentares. Junta, então, o roxo com o verde aí, né, você visualizando. Aí é esse caso. Depois ele separou as plataformas ou crátons, que são formações mais antigas, né, e também os dobramentos antigos. Então, esse caso das plataformas ou crátons são áreas mais estáveis, né, onde vai encontrar rochas mais antigas do território brasileiro. Então, nesse caso dessa estrutura. Então, o cráton, o que ele é? Né? Os terrenos mais antigos são extremamente erodidos, são lá, né, do pré-cambriano, mais lá daquele período, né, do caso do arqueano, né? Já os dobramentos antigos, eles são, né, um pouco mais recente em relação aos crátons. Tiveram aí origem orogenética no caso de dobramentos, e também teve movimento eperogênico, né, que eu falei também de exemplo lá do Vale do Paraíba. Só que nesse caso são rochas, as montanhas, né, as rochas delas já estão mais erodidas nesse caso que os dobramentos modernos, por conta do tempo aí, né, porque esses dobramentos antigos eles também são do período, né, pré-cambriano, mas não, né, lá do arqueano, mas do proterozoico, né, vai ser um período um pouco ali final também alguns casos ali no final do arqueano, mas não tão antigo quanto os outros, né, apesar de ser bem antigo. E aí, por conta da razão da escala do mapa, você também não vê alguns detalhes de alguns locais, né? Mas ali, em termos gerais, você tem que ver pensar como eu falei, pensa nos dois tipos, maciço antigo e bacia sedimentar. Aqui a única coisa que ele diferenciou o que é os maciços antigos em 2 tipos. Esse outro exemplo aqui, né, tá mostrando aí o mesmo tipo aí, a mesma ideia em si, só que agora tá com 4 cores, né? Aí o 4 cores, mas aí o que a gente vai pensar aí? Pensa agora, né, no caso aí dos né, maciços antigos, a cor marrom e a roxa, né? E a cor amarelo e o verde, pensa ali, né, nas bacias sedimentares. Então é isso. Por que eu tô falando isso? Esse mapa, ele está mostrando a idade aí das rochas, né? A idade, então, você vê que as áreas marrom são as mais antigas, né, no Brasil. Aí depois vem a idade, né, também antiga, mas já do ciclo brasiliano, que é dos movimentos aí, né, no caso, que formam a Pangeia, e aí o choque, né, da América do Sul com a África. Depois vai ter a divisão, né? Mas antes aí o choque. Essa cor roxa aí, formada aí há cerca de 700 milhões de anos atrás. Dobramentos antigos no Brasil. Então, o roxo e o marrom são maciços, né? Os maciços antigos, ou chamado também escudo cristalino.
E o verde e o amarelo ali, áreas, né, sedimentares, bacias sedimentares. No caso, o amarelo são áreas de bacia sedimentar mais antigas, formada ali, né, no período do Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, falando, né, na verdade o mais antigo é o Paleozoico desse, né, que tá lá, começa o Cambriano, Paleozoico, que é o Vida Antiga, Mesozoico, meio da vida, o Cenozoico, vida recente, e aí do Cenozoico para o mais recente ainda de todos, né, que é o caso, o quaternário ali no Cenozoico. E perceba que justamente os mais recentes tá ali acompanhando, né, o rio Amazonas ali mostrando, né, e outros rios também. Então, nesse caso desse mapa. Então, aí a estrutura geológica. Então, lembrando que o Brasil possui aí dois tipos de estrutura geológica. Aqui está dividido em quatro por conta da idade das rochas, mas são dois tipos. Agora a gente vai tratar aí de questões de vestibular. Então, vamos lá, preste atenção aí, né, para aprender aí com esse conteúdo. Veja só, essa questão aí caiu na FUVEST, né? Eu não sei ao certo o ano, não consegui encontrar, mas tá ali, ó, nos mapas 1, 2, 3, as áreas assinaladas, em tom aí, né, escuro, no caso aqui, né, tá em preto e branco, né? Então, o nível de cinza mais escuro corresponde respectivamente a que tipo de rocha. Então, as áreas de cinza mais escuro tendendo aí ao preto, né? Que tipo de rocha? No mapa 1, o que eu tenho aqui? Olha, você tem que ter ideia dos estados, onde tá os estados. Eu vejo que aí, ó, no mapa 1 tem uma área bem grande no estado do Amazonas e acompanhando ali o rio Amazonas. Então ali eu sei que é a área, né, de rochas sedimentares. Então já me interessei pela letra A e a letra D. Já o mapa 2 está mostrando ali, né, eu olho, eu vejo onde está o estado de Minas Gerais, eu vejo ali, né, próximo do litoral, no estado de São Paulo, áreas de dobramentos antigos. Eu vejo lá também, né, onde é o estado do Amazonas, do Amapá, onde é o estado do Amapá e de Roraima também, né? Eu lembro lá do escudo da Guiana. Vejo também um pedacinho do Pará, né? Umas partezinhas, aí eu falo, não, olha, dobramentos antigos vão ser rochas de origem aí cristalina. E o 3 está mostrando aí a bacia sedimentar do Paraná. E no caso da bacia sedimentar do Paraná, teve entrada, né, como eu falei ali, né, no caso de magma. E aí, né, entrou o magma, origem vulcânica que formou, né, a tal da Terra Roxa, né? Então, qual que é a correta aqui nesse exercício? Número 1, né, já que é nessa ordem, respectivamente. O número 1, sedimentares, 2, cristalinas e o 3, vulcânicas, letra A. Olha só esse outro. Caiu no Mackenzie, né? Também não sei a data dessa questão, mas tá lá. Sobre a estrutura geológica do território brasileiro, é errado, né? É incorreto afirmar que. O que é incorreto? O território brasileiro não foi marcado por dobramentos recentes. Verdade, não tem dobramentos modernos, né? Então não é incorreto, é verdade. As bacias sedimentares são de origem do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Verdade também. Os escudos cristalinos que afloram no território brasileiro são de origem pré-cambriana. Pré-cambriano que veio antes do Paleozoico, ali do Cambriano. E é verdade, né? Os escudos cristalinos maciços antigos. Na história geológica do país, né, não há notícia de vulcanismo nas nossas formações. Olha só, na história geológica há questão de vulcanismo? Sim, porque eu falei, né, de entradas aí do magma, tudo, né? E também tem locais que chegou a formar o cone de vulcões, né? Ter ali câmara magmática, que nem o caso do Planalto de Poços de Caldas, que teve ali, né, vários vulcõezinhos, né, formando ali para uma câmara magmática única. E outros locais também do território, né? É que isso é no passado geológico, por isso que não temos, né, tantas marcas disso assim evidente, porque foi de um passado aí, no caso. E transgressões marinhas marcaram o nosso território durante o Mesozoico, tá? Nas bacias sedimentares aí, estão falando, ó, bacia sedimentar letra B de origem do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, teve entrada aí, teve mar raso, teve, né, que formou aí, né, no caso da própria bacia sedimentar do Paraná. Então, qual que é errada aqui? É a letra D, nesse caso, letra D. Esta aqui, né, é Federal do Acre, 2010.
A estrutura geológica das terras emersas é constituída basicamente de bacias sedimentares e escudos cristalinos tectonicamente estáveis, os escudos cristalinos, né? E a bacia sedimentar de deposição. As áreas cinza no mapa representa o que? O cinza. O cinza aí está mostrando as áreas mais destacadas, né? Como as bacias sedimentares. Apesar de, né, no caso do norte do país, esse mapa não está mostrando aí, né, o caso do escudo cristalino da Guiana. Então a correta nesse exercício seria a letra B, né? Porque, como eu falei, dobramentos modernos o Brasil não tem. Bacias hidrográficas, né, vai ter bacia hidrográfica também nas áreas que está ali com a cor preta, porque bacia hidrográfica é a área que tem aí, né, o escoamento, aí uma área que é drenada por um rio principal e seus afluentes. Então você pega o mapa de bacia hidrográfica, ele cobre o país inteiro, né? Só que vai ter diferença é o tamanho da bacia hidrográfica, né? Mas como o Brasil é um local aí que tem chuva, né? E tem aí não tem área, vamos falar assim, desértica no Brasil significativo, que a gente tem o clima semiárido, mas ainda assim tem chuva, então tem bacia hidrográfica sobre o território inteiro, né? É claro que tem, como eu falei, tem caso de rio que é intermitente, que ele seca uma época do ano, mas não teria que estar preenchido o mapa inteiro, então não teria como. Escudo cristalino seria aí, né, o caso mais para a área escura, não a área cinza, a área preta. Áreas de instabilidade tectônica, o Brasil está no interior da placa? Não. Então a correta aí é a letra B. E aí essa outra questão, essa daqui já tem um ano, né? FUVEST 2017. A figura mostra um corte transversal AB, né? Então tem o corte ali AB, o corte A está em noroeste, o B está em sudeste, né? Em área serrana, que tem a base, né? Lá, o embasamento, a estrutura geológica, por rochas metamórficas entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. O Vale do Ribeira, então, é a região indo lá, né, entre São Paulo, capital, e indo para Curitiba, no Paraná. E aí você vê esse esqueminha. Aí vê ali, né, tem o tipo de rocha 1, que tá cinza, ali preenchido. Aí tem a rocha 2, tem a rocha 3. E tá mostrando aí uns risquinhos que é estruturas passadas, pretéritas aí passadas. Então por que tá mostrando a estrutura passada? Que foi erodido, então teve um trabalho aí de erosão. Antes, né, essa forma estava mostrando que era tudo preenchida. E opa, se eu tô vendo aí desse jeito, eu já vou lembrar lá de dobras, né, das dobras, dobramentos. Então foi aí o caso dos dobramentos antigos. Então, ó, as rochas representadas são da idade, né, do pré-cambriano, antes do cambriano. Então é antes de 570 milhões de anos atrás, 560, né, e formaram um sistema de estrutura que jeito? É dobras, né? Dobras anticlinais e sinclinais. Ah, mas e o que é soleira e dique? O que é plataforma? O que é intrusões e extrusões? Olha, intrusão e extrusão, por exemplo, no caso, né, intrusão teria que se formado, né, dentro aí, né, no caso aí da estrutura da Terra, e a rocha solidificada ali de origem magmática. Então uma intrusão, como forma o granito, por exemplo. E a extrusão teria que extravasar, né, o magma, que nem o caso aí formando, né, do caso do basalto, de outras rochas, né, que saem ali, né, da pedra pómez, que sai numa explosão de vulcão. Seria. Então não é o caso aí, não está mostrando um vulcão. Soleiras e diques também é relacionado a vulcão, eu vou mostrar a imagem aqui. E plataformas e bacias sedimentares não estaria essa estrutura dobrada, estaria a estrutura, né, em camadas horizontais. Poderia até ter uma inclinação, né, uma inclinação contínua, aí, né, um ângulo de inclinação, mas não desse jeito que está, né, fazendo, né, como se fosse aí, né, várias, né, voltinhas. Aqui, ó, olha só, olha o que eu expliquei ali, eu continuei aí o desenho. Então o mesmo desenho dessa questão sobre o que eu expliquei lá, né, da questão dos dobramentos e o tipo de dobra, a anticlinal e a sinclinal. A sinclinal é o fundo ali, né,
que tá mostrando, e a anticlinal formando um A. Só que nesse caso, né, teve a erosão. Então ali nem sempre, né, a anticlinal ficou maior que a sinclinal por conta da erosão do material ali. Então a erosão, né, acabou levando. Então aqui está mostrando como que era no passado e como que é na questão. Como que é na questão. Aí o que eu estava falando de diques, né, e soleiras. Diques, então, no caso, tem uma câmara magmática e aí vem, né, o conduto ali, o que traz o magma, se trazer para o vulcão. Então, aquele como se fosse um cano, vamos pensar assim, né, é chamado aí dique. E aí, se ele entra numa camada de rocha sedimentar e faz atravessa ali, né, meio que na horizontal e vai acabar ali acumulando e virando rocha, esse caso é a soleira. No caso do derramamento, né, de magma na bacia sedimentar do Paraná, que deu origem à Terra Roxa, teve muito caso de soleira, né, muito caso de derramamento desse tipo. Esse exemplo aqui, né, tá mais aí com outras imagens, né, você vê aí mais nomes, né, mas aí basicamente, olha ali a estrutura, né, as camadas, como se fosse camada sedimentar, entrou o magma, aí você tem o sil, que é a soleira. O termo ali, acho que é um termo, deve ser em inglês, né, que é o sinônimo de soleira, e o dique, né, que é esses, como se fosse aí, né, um cano, né, tá vindo ali o magma lá daquela câmara magmática, onde tá lá os batólitos, xenólitos, né, então tá mostrando aí como que é essa terminologia. E aí, por isso, né, aquela questão, então, ser a resposta correta. Voltando aqui, ó, no caso, a alternativa correta é a alternativa B, dobras anticlinais e sinclinais. Esse exemplo aqui, ó, veja só no real, né, como que foi aí, né, no caso aí, um afloramento rochoso, mostrando ali um dique e ali a camada, né, do dique que o dique alimentou, formou ali uma soleira, né, a soleira aí de origem magmática. Então é isso, obrigado aí por ter assistido, né, essa videoaula de geografia. E aí eu quero que você se inscreva no canal, curta o vídeo e esteja aqui, né, nos próximos videoaulas. Vai lá, bons estudos!